Oi, quinto ano! Como é que vocês estão? Hoje, na nossa aula de artes, nós vamos usar a nossa apostila lá no capítulo 13, onde nós temos o título O Teatro Grego. Então, na aula passada, nós tínhamos pulado alguns capítulos para fazer lá o nosso teatrinho musical dos músicos de Bremen. Lembram disso? Então hoje nós vamos retornar de onde nós tínhamos parado. E aí, no capítulo 13, nós já temos uma abertura que eu gostaria que vocês observassem a imagem. Então, dessem uma olhada, o que nós temos aqui na abertura, o que vocês conseguem observar. E aí, nós temos duas perguntinhas. Como você descreveria essa imagem? E, ao observar esta fotografia, que características você imagina que as máscaras trazem para o trabalho de um ator? Então, quando nós estamos observando aqui, nós vemos algumas pessoas e ao lado dessas pessoas nós estamos enxergando algumas máscaras. Então, durante a aula de hoje, nós vamos perceber e vamos identificar o uso de máscaras no teatro, ok? Então, virando a página, lá na página 86, então nós começamos aqui com os elementos do teatro grego. Acompanhe com a prof lá na sua apostila, então, onde nós temos ali que o teatro surgiu por volta do século V a.C. na cidade de Atenas. Naquela época, as encenações teatrais eram feitas em homenagem aos deuses, principalmente ao deus Dionísio. Além dos heróis, fazia parte da peça o coro, um grupo de atores que representava a sociedade ou a natureza. Os membros do coro cantavam e dançavam, comentando as ações dos heróis da peça e dialogando com eles. Conheça a seguir os principais elementos que organizavam o espaço cênico do teatro grego. E aí, se você observar, a imagem aqui, ela está numerada. Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5... E aqui ao lado nós temos os números, né? Então, com a explicação de cada um desses elementos, tudo bem? Então, observe cada um dos elementos, observe o que está acontecendo em cada um dos lugares e cada um dos números, beleza? Então, olha lá. O número 1 é o camarim. Olha o camarim aqui. Local onde os atores trocavam de figurino antes e depois das apresentações. Os camarins ficavam dentro da esquene. A esquene é o local onde apresentavam os personagens principais separados do coro. Geralmente representava um local público, como um palácio ou a gruta de um deus, e é seu nome que se originou a palavra cena. A orquestra é a área onde se apresentava o coro. Então vamos identificar onde está o número 3, aqui ó. O altar, lugar onde se colocavam as oferendas ao deus Dionísio. A arquibancada, local onde as pessoas se sentavam para assistir às apresentações. E esse desenho que nós estamos observando é uma ilustração que representa uma apresentação teatral na Grécia Antiga. Virando a página, então, nós temos 3 máscaras. Então, as máscaras do teatro grego. Além dos elementos vistos anteriormente, as máscaras também eram fundamentais no teatro grego. Elas eram geralmente feitas de argila e usadas pelos atores durante as encenações. Veja algumas máscaras usadas na Grécia Antiga, por volta do século II a.C. Então ali nós temos a máscara de teatro feita na Grécia, representando Dionísio. Ao lado nós temos a máscara de teatro feita na Grécia e a última é a máscara de teatro também feita na Grécia. Observem as expressões, né? O formato da boca, o formato dos olhos. Com suas bocas enormes, as máscaras gregas apresentavam expressões estarrecedoras e ajudavam a projetar a voz dos atores enquanto estes cantavam e declamavam. Repare que a máscara não é um adereço comum. Ela deve funcionar como um rosto do personagem interpretado pelo ator. Assim, esse ator não atua com o seu rosto natural, mas com um rosto artificial ao qual ele deve dar vida.
Para isso, precisa ensaiar bastante para que os seus gestos e ações sejam coerentes com o personagem representado. Então, não seria como a nossa máscara de carnaval, por exemplo, que é aquela máscara decorativa, né? Que tem, por exemplo, não seria como aquela máscara que a gente coloca, né, no carnaval. Deixa eu ver se a prof vai conseguir desenhar uma máscara estilo carnaval aqui. Não que eu seja muito boa no desenho, né? Vamos apagar e fazer melhor. Não é a máscara estilo carnaval que colocamos no olho. Enfim, né? E decoramos. Não ficou aquelas coisas, mas é rápido, apenas ficou bem torta, inclusive, né? Não é aquela cheia de pedrinhas, cheia de coisas brilhantes, apenas para enfeitar. Não, o que nós estamos percebendo aqui, que é uma máscara, que é um rosto de um personagem. Então eu vou mudar a minha fisionomia. Então quando eu coloco essa máscara do teatro grego, eu estou mudando o meu aspecto humano, eu estou mudando as minhas feições. Eu mudo o meu rosto, mudo o formato dos meus olhos, mudo a expressão da minha boca, eu mudo o meu rosto para interpretar um personagem. Então preciso ensaiar, preciso de gestos que combinem com aquela máscara que eu estou usando. Então quando a gente olha essas máscaras, a gente já percebe que quando a gente fala nesse tipo de máscara, a gente já vê que a ideia desse tipo de máscara é bem diferente das máscaras desse tipo que a prof tá falando, né? Tipo máscara de carnaval. Então, virando a página, nós temos a explicação da atividade desse capítulo, que é a confecção de uma máscara em estilo do teatro grego. E aí, como sempre, a prof vai mudar, né, de cenário. Nós vamos lá para a cozinha para começar o passo a passo. Essa atividade vai ser mais demorada. Então, por quê? Porque nós vamos precisar de mais materiais, é uma atividade que demanda um pouco de secagem, e a prof vai explicar para vocês bem direitinho, e nós vamos fazer então essa máscara. Então aguarda aí que nós vamos mudar o cenário e logo voltamos com mais explicações. Então nós vamos começar nossa atividade de hoje, e acredito que essa atividade vai ser um pouco longa, porque o passo a passo dela é bem extenso. Então olha lá os materiais. O prof já deixou tudo meio organizado aqui. Novamente hoje está bem quente, bem calor. Vamos lá. Nós vamos precisar de 3 folhas de jornal. Se por acaso você não tem jornal, nós podemos substituir por algumas folhas de revista, que é o que a prof vai utilizar. Algumas folhas de revista, algumas folhas finas de revista. Um balão de festa, número 8, um pedaço de elástico, cola branca, tinta, fita adesiva, pincéis, canetinha, lápis, tesoura e um pote. Beleza, então olha o que nós vamos fazer. Então, primeiro de tudo, nós vamos pegar um balão e vamos encher esse balão. Que calor! Nós vamos encher esse balão. Vamos lá. Acredito que já está bom. Então, é com ele que nós vamos trabalhar. Então, olha só, no passo de letra B diz que a gente tem que picar vários papéis, né, vários pedaços de jornal, e nós vamos colocar a cola branca no potinho. Então, a prof vai fazer o seguinte, eu vou deixar a apostila mais pra cá. Nesse potinho, eu coloquei um fundinho de água, e como a minha cola branca, ela é bem grossinha, eu vou misturar com esse pouco de água, para que ela fique um pouco mais líquida e mais fácil de espalhar, tudo bem? Então, vou pegar um pincel
para fazer essa misturinha aqui. A gente faz algumas misturas, né? Vocês já conhecem aí as artes e invenções da prof. Faremos ótimo. Então deixamos a cola um pouquinho mais líquida. Se você tem uma cola que já é mais líquida, você talvez não precisa fazer isso. Mas a prof deu uma diluída porque essa cola ali ela é bem grossa. Então, ó, a minha cola que gostoso. Já ficou bem aguadinha. Ótimo. Então agora, para facilitar, vou tirar até a apostila aqui, porque eu não quero sujar minha apostila. Vou deixar meu balão em segurança também. Vou abrir minha revista. As folhas coitadinhas. E aí a gente vai rasgar, gente. Olha ali na apostila que não tem muito segredo, gente, os tamanhos. Não tem um tamanho certo, não precisa cortar pedaços muito pequenos, tudo bem? O negócio é rasgar essa folha. Então é papel rasgado que nós vamos usar, ok? Rasgue. E aí a gente começa o trabalho de colar os papéis no balão. Então diz assim, ó, depois com cuidado, passe cola em cada um dos pedaços de jornal e colhe-os no balão até cobri-lo totalmente. E pede que a gente faça isso pelo menos 3 vezes para que a máscara fique bem firme. E aí, gente, nós temos que deixar secar bem, então por isso que a prof falou que vai ser um processo um pouco demorado. Então a prof vai fazer isso. Vou começar aqui mostrando para vocês.
vai dar um corte no vídeo para que eu acelere, né? E cubra todo o balão. Logo eu volto para mostrar como é que ele tá, todo coberto. E logo vou mostrando para vocês como é que ele está ficando, tudo bem? Então, só um pouquinho aí.